E aí, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer mais uma vez aí pela sua atenção e pelo seu tempo. Bom, no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre de que maneira a gente está aberto ao novo, às novas situações, aos novos costumes, às rotinas, as situações novas que acabam acontecendo no nosso dia a dia, o tanto quantas vezes a gente tem algumas resistências em praticar algo novo. Será que a gente para se reavaliar ou não? O tanto quanto a gente pratica algo de forma consciente, mesmo que seja em prol de ajudar outras pessoas. Como isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso pensamento. Nesse vídeo eu vou fazer algo diferente, porque foi algo que eu conversei em um dos meus atendimentos com uma pessoa, né? Então eu fiz algumas anotações para mim seguir um roteiro. Eu assisti já esse vídeo que eu tive essa conversa com esse meu cliente e também já estudei, mas são pontos importantes que eu queria passar, então eu deixei aqui para tentar não deixar passar nenhum. Acontece que todo ano eu sempre me planejo. Então já há 10 anos eu sempre tenho um planejamento mensal, eu tenho um planejamento anual das coisas que eu vou praticar. É o meu planejamento material e espiritual do ano. E também eu tenho minhas rotinas. Então eu sempre faço em outubro, que nem esse ano. Eu vou fazer agora em outubro de 2016 o que eu vou praticar em 2017. Mas esse ano de 2016, quando foi lá em outubro de 2015, eu quis fazer algo novo. E o algo novo foi eu não fazer o meu planejamento anual. E também não ter as minhas rotinas. Por qual motivo? Bom, o motivo foi porque eu sempre conversava com algumas pessoas, atendendo, conversando, e eu via que na sua maioria eles não tinham esse hábito e esse costume de fazer esse planejamento ou essas suas rotinas. Em algumas situações dos meus atendimentos, eu era um pouco rígido demais. E de certa forma intolerante quando as pessoas tinham certa resistência em tentar praticar quando a gente chegava nesse momento. E eu falava, poxa, eu não posso ser assim dessa maneira, né? Porque assim, se eu prego algo sobre a espiritualidade, quando essas pessoas falam isso, elas sentem na realidade às vezes o que eu estou sentindo. Eu só não estou externando para ela que, pô, eu tô sendo intolerante. Mas ela vai sentir. Eu falei, pô, então eu tenho que fazer algo. Então esse foi um dos motivos pelo qual eu busquei fazer essa prática. Para eu poder criar uma percepção melhor sobre esse ângulo, para eu conseguir entender um pouco melhor sobre essas pessoas que não têm essa prática. Como que elas entendem isso? Como é que é o dia a dia delas, né? sem essa prática? Então, por esse motivo, eu tentei praticar isso. E aí outras situações, às vezes, que eu acabava praticando, é assim, nesse ano, era engraçado, porque tinha algumas coisas que eu ia fazer, aí quando eu menos esperava, eu já estava tentando projetar algumas coisas, fazer uma rotina. Eu falei, não, vamos colocar tal objetivo. Aí eu falei, pô, pera aí, Lauro, larga a mão ser bocó, cara, você não tem que se enganar. Né? Só esse ano, né? Veja, eu coloquei um período esse ano de não tentar fazer. Lembra do seu objetivo e o porquê você está fazendo isso. Você tem que parar para você realmente se avaliar. Então vamos continuar. E aí era muito engraçado, porque muitas das coisas que às vezes as pessoas me falavam aqui, eu comecei a praticar e eu começava a perceber. Eu falei, caramba, que bacana, rapaz, interessante. E eu agradecia por eu estar fazendo isso, porque eu comecei a entender melhor as pessoas. Aí eu começava a dar desculpa para mim mesmo sobre algumas situações, ou algumas outras situações, como eu não tinha planejado, eu ficava com receio, medo de algumas coisas. E eu falava, pô, peraí, pô, interessante. É a mesma coisa que às vezes acontecia. E muitas vezes as pessoas acabavam projetando, eles não queriam encarar algumas situações, então eles queriam fugir daquilo. Porque eles não se preparavam, não sabiam melhor dimensionar aquilo como iria acontecer. E eu falava, poxa, e é isso mesmo que acaba acontecendo, eu estou fugindo. Então eu comecei a compreender melhor com essa prática, isso tudo que eu vinha fazendo.
Então isso vinha aumentando um pouco mais a minha consciência sobre as coisas, para que cada vez mais eu pudesse ser mais justo com as pessoas dali para frente, porque eu comecei a absorver um conhecimento diferente sobre um outro ângulo, né? Então isso foi muito bacana e interessante para eu poder me avaliar nisso que eu estava buscando fazer algo novo. Então eu comecei a avaliar e me testar, e eu falei, poxa, isso está sendo muito gratificante, mesmo sendo difícil para mim, porque assim, imagine você se desconstruir, você era organizado e eu não você. Então foi algo difícil eu retrabalhar isso dentro de mim, né? E várias conversas comigo mesmo eu precisei ter ao longo desse ano. E aí nessa conversa que eu estava tendo com essa pessoa, surgiu um outro assunto que eu precisava que ele viesse aqui para eu conversar com ele, e ele é um cara muito sistemático assim, e rígido com algumas coisas, né? Aí eu falei, olha, eu mandei um e-mail para ele explicando algumas situações, e eu precisava que ele viesse não naqueles dias que a gente sempre tem costume de marcar, ia fugir daquele padrão, daquela rotina. E eu expliquei algumas coisas, e eu fiquei, cara, eu preciso me desapegar para que ele possa vir. Isso não aconteceu nesse ano, tá? Esse vídeo aconteceu há um tempo, e aí eu falei, eu preciso que você venha. E eu expliquei algumas coisas para ele, da importância do momento presente. E aí quando ele chegou aqui, ele falou, olha, foi muito difícil eu praticar isso, algo novo para mim sair. Eu fiquei com uma mistura de sentimento dentro de mim, de raiva, porque você já sabe do padrão, mas eu entendi a importância de vir. E eu estava explicando para ele, falei, olha, quando acontece uma situação, ela acontece naquele momento presente. Então aquilo forma uma energia. Depois que aquilo passou, não tem como a gente voltar atrás. E o que eu precisava passar para você, que envolvia outras pessoas fora você, era agora. Para você tentar entender o que está acontecendo, para a gente poder melhor absorver isso. Então eu precisava que assim, eu falei, eu preciso que você esteja esse realinhamento com você mesmo. Entre o quê? Aquilo que a gente está buscando aqui, da prática da espiritualidade, entre a parte do seu espírito, da sua alma, com a sua mente, com o seu corpo. Entre o seu pensamento, sua palavra e sua ação. Não adianta nada, por exemplo, a gente tentar buscar ter o conhecimento, estar aberto a algo novo, se a gente não praticar. Então essa situação que aconteceu, era importante você praticar isso. E aí foi bem nesse dia que eu falei para ele dessa minha prática da rotina que eu estou contando para vocês. Então foi bem bacana que ele também acabou colocando para mim dessa importância. E foi da onde surgiu esse vídeo, né? E aí, depois disso tudo, eu parei para fazer uma análise. Eu falei, poxa, como é bom a gente estar aberto ao novo. A gente vê o tão quanto, quando a gente se esforça, a gente vê que a gente é capaz e que realmente a gente pode, quando a gente se determina a algo. E dessa mesma forma, como eu determinei a fazer, a praticar, a ser persistente nisso, de forma contínua, a não parar. Eu falei, Lauro, não desista, você vai conseguir. Para eu estar aberto ao novo, porque tinha um motivo por detrás de tudo isso. E eu sabia que era para eu poder entender melhor as pessoas. E com isso eu iria me entender melhor. Então foi muito bacana, foi muito legal. E só a gente ter essa determinação. E aí, no final disso tudo, eu falei, poxa, isso tudo acrescentou a algo que eu sempre busco passar para as pessoas, que se chama convicção. Como isso aumentou mais ainda a minha convicção em relação a esse conhecimento, da importância de estar aberto a algo novo, aumentou mais a minha fé comigo mesmo, a minha essência, no sentido assim, eu comigo, para que eu pudesse encontrar a minha essência. Então isso foi fantástico. Para quem acredita numa força maior, seja ela Deus ou uma energia maior, isso também aumenta a sua convicção. E para concluir, é algo que eu tento partilhar com as pessoas, é assim, são pequenas atitudes que trazem grandes transformações. E isso para mim foi maravilhoso, porque daqui para frente eu pude ter uma percepção maior, mais ampla, mais profunda, e eu consegui ter esse realinhamento. Indiferente se isso é certo ou errado. Não estou me entrando no mérito da questão de certo ou errado.
O que importa era que era necessário eu tentar praticar isso para eu entender melhor as pessoas. Eu me permitia esse algo novo, para entender melhor as outras pessoas, o próximo. E aí, com isso tudo, eu consegui aceitar e entender melhor as pessoas. Então, como isso é algo magnífico, é algo que eu só tenho que agradecer. Então, assim, se você conhece alguma pessoa que passa por essas situações, que tem às vezes essa resistência em algo novo, marca ela aí, compartilha com ela. A ideia sempre é partilhar. Para você que é novo no canal, por favor, se inscreva. Toda semana a gente tem um vídeo novo. Espero aí que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau.